Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Hoje vamos estudar a lição de número 6, Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. O nosso texto bíblico como base da lição de hoje, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 23. Veja os nossos tópicos: santificação no Antigo Testamento, santificação no Novo Testamento e temos a santificação aplicada ao crente. A conclusão é muito interessante, então eu inicio a aula pela conclusão, dizendo o seguinte: sobre a santificação precisamos saber o significado. Nós sabemos o significado de santificação? Então, concluímos que precisamos saber o significado de santificação, sua importância e sua necessidade. Isso evita confundir santificação com regras externas típicas das religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Temos que aprender sobre a santificação. Por quê? Porque os religiosos também têm as suas práticas de vida diária, o modo de vida, aparentemente estão santificados. Mas na realidade não têm eles a santificação. São religiosos, fariseus, que se apresentam como uma religião pura, uma religião cristã, mas eles não são santificados. Nós vamos ver. A lição ela vai tratar no tópico 1, veja aí, diz o seguinte: consagração e santificação são termos distintos. Irmãos, nós temos que aprender o que está escrito aqui, ó. Consagração e santificação são distintos. Nunca consagração é santificação e nunca santificação é consagração. A confusão doutrinária está dentro das traduções que não são fiéis ao contexto, porque mistura tudo. Porque a palavra hebraica, ela traduz tanto santificação como consagração. Se as palavras são diferentes, então o contexto também é diferente. Quando o contexto é aplicado à santificação, a palavra deve ser traduzida como santificação. Se o contexto é aplicado à consagração, então a tradução da palavra é consagração. Nós não podemos ficar dizendo que é a mesma coisa, porque o mesmo contexto não pode dizer que é a mesma coisa. Se for santificação, o contexto é santificação. Não pode ser consagração, porque consagração não é a mesma coisa de santificação. Veja mais na frente aqui, ó, a palavra hebraica kadash, santificar, consagrar. Então o termo vem da raiz única. Então, se a palavra hebraica ela traduz tanto santificar como consagrar, então cabe o tradutor colocar a palavra consagrar se realmente o texto está significando consagrar. Nós vamos ver um texto clássico que está exatamente aqui na nossa lição, quando fala sobre a santificação, né, que algumas Bíblias traduzem para Arão. Veja aí, Êxodo 28, versículo 3. Isto está no primeiro tópico da lição. Êxodo 28, verso 3. O texto diz: que façam veste a Arão para santificá-lo. Outra tradução diz: que façam veste para Arão para consagrá-lo. Aqui não é a mesma coisa. Então, duas traduções dizendo uma coisa e a outra dizendo outra coisa. E eu não posso dizer que aqui é a mesma coisa.
Como assim? Se o sacerdote ele era consagrado, então ele não era santificado. Porque o próprio Deus dizia que o consagrado não era santificado. É o próprio Deus que afirma na palavra, na sua lei. Por quê? Porque o que é consagrado já é entregue inteiramente 100% a Deus. Mas o que é santificado é entregue uma oferta, mas o bem, a coisa, a pessoa, ela volta para o seu acampamento. Já o sacerdote, ele não era santificado, ele era consagrado. É uma entrega total de 100% ao serviço da obra do tabernáculo. Então o texto seria, na verdade, consagrado. Faça veste para Arão, para santificá-lo? Não, para consagrá-lo. Por quê? Porque Arão ficaria 100% no tabernáculo, fazendo o chamado para o qual ele foi comissionado. É simples assim. Nós vamos estudar essa parte que muitas das vezes é gostoso o estudo, mas infelizmente são mal aplicados quanto aos textos e o seu contexto. Vejamos a nossa aula de hoje tratando deste assunto. Vamos lá para o nosso comentário, de acordo com a lição. Lição de número 6, santificação. O texto base para nós olharmos com carinho, 1 Coríntios, capítulo de número 1. A lição vai tratar, veja aí, santificados em Cristo. Vocês podem ver que somos santificados em Cristo para o quê? Ser santo. Então, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus é bem clara que nós fomos santificados em Cristo. Então, para sermos santos, isto está em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Hebreus, capítulo 10, a gente vai ver que a santificação foi através do sangue e do corpo. Então eu tenho aqui, libação e oblação, a massa e o líquido. Amém? Tudo isto está dentro da Bíblia, mostrando o que é santificação. Pois bem, quando nós cremos em Jesus, instantaneamente somos santificados. Mesmo que somos meninos, sem compreender as verdades carnais, porque fomos a Cristo sem entender nada. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios 1 e 2, nós fomos santificados em Cristo. Mas também Paulo diz que esta mesma igreja de Coríntio, ela também era o quê? Carnal. Ela não compreendia essas verdades. Então, mesmo sem compreender as verdades e não praticando uma vida diária santa, que é a santidade, ela era o quê? Santificada. Por esse ato aqui, o mais sagrado. Muito mais sagrado do que a nossa vida diária para enfrentar a carne. A vida diária piedosa de oração, consagração, jejum, palavra, busca diária a Deus. Então, a santificação sempre ela é imediata, porque a gente confunde com santidade. Porque a santidade realmente ela é progressiva. A santidade ela é progressiva. Mas o ato da santificação, ela é um ato instantâneo. Todo aquele que crê em Jesus, ele já é salvo. Amém? Por isso que o texto diz o seguinte: sem a santificação, esse ato aqui, Cristo morrendo na cruz, entregando o seu sangue aos pés do Pai, depositando aqui. Então, esse ato, entregando o seu corpo como oferta, aqui é a massa, é a matéria. Este corpo aqui é a oblação, mais a libação, líquido, entregue aos pés do Pai, para nos santificar. Porque a igreja ficaria onde? No mundo.
Vós não sois do mundo, como eu também não sou do mundo. Mas o Pai precisou que a igreja ficasse no mundo para pregar o evangelho. Aí então, a oração do Filho era: não peço que eu os tire do mundo, mas que eu livre do quê? Do maligno, do mal. O crente morre, mas não é atingido pelo maligno. Ele morre como qualquer outro ser humano, mas não vai para o inferno, não vai para o estado do mal. Por quê? Porque Jesus, uma única vez, por seu ato milagroso, esse ato nos santificou. Glória a Deus. Pedro vai falar na sua carta, capítulo 1, versículo 18, que nós não fomos comprados com prata e nem com ouro, porque no Antigo Testamento a santificação de animais, de pessoas, de bens, de casa, de terrenos, eram feitas por ciclo de prata. Nós vamos estudar isso na aula extra, certo? Vocês podem achar aqui, está a aula extra no seu zap aí. Você liga aqui para nós, na verdade, manda uma mensagem, 85991 28 12 60. Nós vamos ter um estudo completo sobre santificação. Veja aí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Não foi com prata, porque no Antigo Testamento era com prata que santificava um animal. Então, se santificava um animal aqui, a prata, o ciclo de prata, porque tinha uma equivalência a um animal, a uma pessoa, então tudo era equivalente, ficava no tabernáculo. Mas o animal voltava para o seu dono para onde? Ficava aqui, exatamente no acampamento. Tudo que era santificado voltava para os seus próprios donos. Ficava a oferta no templo ou no tabernáculo, mas o bem, o animal, a pessoa, ela voltava para as suas cabanas. Mas quando era consagrado, o bem ficava, a pessoa ficava. Samuel foi entregue ao tabernáculo. O Samuel foi desmamado e entregue, porque ele foi consagrado. Então, o consagrado é diferente de santificado, porque o consagrado, ele é entregue 100% ao serviço, mas o santificado, ele entrega a sua oferta, mas ele fica aonde? Na sua casa, no seu arraial. Então Jesus, quando morreu por nós, não foi prata e nem ouro. Com o precioso sangue de Jesus, ele nos santificou. Então a santificação é uma espécie de... Todos nós sabemos, quando trabalhamos em empresa, a empresa faz um contrato de seguro de vida. E precisa um pagamento para que isso aconteça. Então, o nosso seguro de vida é o sangue de Jesus e o seu corpo, entregue ao Pai. Então, fomos comprados, a salvação foi paga por um preço. Nada é de graça. De graça, a expressão bíblica, que fomos salvos pela graça, que quer dizer favor imerecido, mas Cristo pagou o preço. Pagou o preço de sangue. Então, nós fomos o quê? Santificados. Por quê? Porque ficamos aqui, protegidos, seguro de vida. Não peço que eu tire do mundo, mas que eu livre do mal. Então, fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus. Assim sendo, ao ficar neste mundo, acontece o quê? O que a santidade produz. Olha aí, em vez de ser carnal, ele vai ser o quê? Santo. Veja 1 Coríntios 1 e 2. Santificados em Cristo, mas chamado para o ser santo. Chamado para a santidade. Chamado para o viver diário santo. Chamado para as boas obras. Então, Moisés, ele santificou o povo, mas também ele lavou o povo. Veja que lavar é o processo de santidade.
e santificar é diferente de santidade. A santidade é o ato cristão nesta terra, produzido por ele crer em Jesus, que Jesus fez a sua santificação. Ele diz: eu me santifico a mim mesmo, por eles, para que eles fiquem no mundo, mas não sejam atacados pelo maligno. Então Jesus, ele apresentou o sangue ao Pai, o seu corpo, para que nós fôssemos santificados e assim chamado para ser santo. Veja a diferença: santificado e chamado para ser santo. Santificado é uma coisa instantânea, chamado para ser santo é progressivo. O ladrão da cruz foi santificado, mas não teve um viver diário de santidade. Ele não conseguiu estar na terra para fazer o quê? Chamado para ser santo. Ele foi direto para onde? Para o paraíso. Hoje estarás comigo para o paraíso. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não é sem a santidade. O texto diz santificação, que foi esse ato mais sagrado que nós temos do que a própria santidade, que é obra do crente. No Antigo Testamento, Moisés santificou. Ele lavou o povo. Aqui nós vemos que Jó também, ele santificava seus filhos. Então, tudo quanto a Bíblia fala sobre a santificação, ela trata de alguém levar o quê? Uma oferta. É isto que nós temos que aprender. Quando a Bíblia fala de santificação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, está falando de entrega de oferta. Amém? Veja que Jesus, ele não aboliu o que estava escrito na lei. O que é santificação? É uma entrega de uma oferta em prol de um bem, de uma pessoa, de uma criança de 1 mês a 5 meses. Tinha uma tabela. Levítico capítulo 27. Veja lá o texto e leia o texto. Capítulo 27 inteiro. Se no Êxodo eu tenho a lei da santificação, em Levítico eu tenho os significados, o que é. Eu tenho o que é na verdade santificação, ou seja, esmiuçando, separando, falando alguma coisa, para ninguém ter dúvida o que é santificação. Nós temos que ler Levítico 27. Então Jesus não aboliu o Levítico 27, mas ele cumpriu aqui. Aí o cristão, ele é santificado não por prata e nem ouro, mas por sangue precioso, o único que foi derramado na cruz do Calvário. É este sangue que nos santifica, sem a qual não veremos a Deus. Veja que Jesus se santificava e Jesus nunca pecou. Se Jesus nunca pecou, então santificação não significa um modo de vida de santidade. Se Jesus nunca pecou, não significa a pessoa, depois do pecado, agora tentar se santificar. A santificação é um ato somente de Cristo e é instantâneo. Salva qualquer um que crer. Mas a santidade é um ato após, porque aqueles fariseus, os religiosos, eles se mostravam santos, mas ele não tinha a santificação. Eles não criam em Cristo. Então eles não eram santificados, por isso que eles nunca verão a Deus. Eles se apresentavam santos, mas era uma santidade falsa, porque não vinha da santificação. É uma santidade vinda de algo externo, sem ser de Cristo. Essa santidade dos homens sem a verdadeira santificação era farisaísmo, porque não estava ligado à verdadeira santificação, a de Cristo. Então, consagração e santificação são termos distintos. A lição diz bem claro, são termos distintos.
o que fez muita confusão de textos foi a tradução. Você tem que pegar uma tradução coerente, uma tradução fiel ao contexto. Se uma palavra no hebraico ela significa tanto santificação como consagração, mas o contexto é diferente. Se o contexto é diferente, então o texto está dizendo se é santificação ou se é consagração. É o contexto que determina o significado da palavra do hebraico. Por isso o contexto deve ser consultado para evitar tanto o conflito das palavras, como também aberrações doutrinárias. O que nós estamos procurando entender é que a distinção não é o simples fato de dizer tanto faz um como o outro. Isto é um erro. Se há distinção entre santificação e consagração, então não existe o tanto faz. Se na lei santificação é uma entrega de um valor equivalente e o bem voltava e a oferta ficava, a consagração não tem resgate. A consagração, ela entrega integralmente, 100%, ou bem, ou valor, ou a casa, ou a pessoa. Não tem exatamente resgate. Deus, ele faz a diferença quando diz que o consagrado não deve ser santificado. Porque o consagrado é 100%. Como vou santificar uma coisa que não tem retorno? O consagrado não pode ser resgatado. O santificado pode. Então veja, as traduções elas chocam entre si e confundem santificação com santidade e com consagração. Por isso a necessidade de uma boa tradução da Bíblia, do verbo kadash, para que cada contexto explique as distinções. Êxodo 28, versículo 3. Que se façam veste para Arão. Mais uma vez, para santificar ou para consagrar? Arão, ele ficava 100% a serviço do tabernáculo de Moisés. Então, o Arão, ele era consagrado. Então, a tradução correta é para consagrá-lo. Porque ele não era santificado, porque ele ficava no templo, não tinha resgate. A resposta é: o sacerdote é consagrado para o ministério e não santificado. O que é santificado tem resgate, mas o que é consagrado não tem resgate. Temos que entender esses mistérios. Muitos são os erros de traduções que confundem santificação com consagração. Consagração é o depósito eterno de 100% e não de parte daquilo que foi prometido no altar do santuário. A santificação é o equivalente de uma oferta, ou através de um voto ou uma promessa. A santificação abençoa o objeto e torna santificado. Pode ser utilizado no acampamento, porque ele volta para casa com seu dono. Irmãos, até animais impuros, como o cachorro, como o gato, como o jumento, Deus aceitava a santificação. Por quê? Porque não ficava no templo, porque não era consagrado. Os animais impuros, nenhum deles era consagrado. Por quê? Porque Deus não aceitava para sacrifício. Então Deus aceitava a santificação porque eles retornavam para o acampamento e ficava no lugar do animal impuro a oferta. Então Deus aceitava a oferta e o animal voltava. Tem diferença e distinção entre santificação e consagração. Êxodo 28, versículo 3. Só tem um contexto. O sacerdote é consagrado, mas quando você lê em uma outra tradução,
aí você fica confundido, porque lá diz santificado. Isso confunde qualquer um, porque a tradução, ela mesma se confunde. No mesmo texto. Então, eu não posso ler no mesmo texto duas coisas que são distintas. Ou é consagração ou é santificação. Não pode ser a mesma coisa ao mesmo tempo. Isto está na lição. Êxodo 20, Êxodo 30, versículo 29. O consagrado é santíssimo. Deus fazia distinção, mas o santificado era santo. Eu tenho o consagrado como santíssimo, mas o santificado como santo. Então é um lugar diferente do outro. O santo diferente do santíssimo. Lugares diferentes. Se o verbo kadash é o mesmo para ser santo, melhor, é o mesmo para santificar e consagrar, então o tradutor tem que ser bom no assunto. E tem que usar o contexto para diferenciar um do outro, porque existe a diferença. É verdade que Jesus vai falar da santificação no mesmo contexto do Antigo Testamento. Porque a base é uma só, o Antigo Testamento. E o complemento é o Novo Testamento. Quando nós cremos em Cristo, acontece o quê? A santificação na hora. Na mesma hora acontece a santificação. Veja, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Cristo foi santificado por nós, por isso somos dele. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Aos santificados em Cristo, chamados para ser santo, isto é, para ter um modo de vida de santidade. Chamar a santificação de progressiva é confundir com santidade. Porque todos que creem em Cristo são santificados. Independentemente da vida diária que ele vai ter. Porque essa vida diária que ele vai ter, lá na frente, após ele crer em Cristo, é o resultado da santificação. É a mesma coisa que fé e obras. As obras são resultado da fé. Pois a salvação, ela não é progressiva, ela é imediata. O ladrão da cruz olhou para Jesus, se arrependeu. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. É imediata. Mas a santidade, ela é progressiva. Sede santo, chamado para ser santo. Está no futuro. É chamado para ser santo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Tem que ser lido. Aos santificados em Cristo. A igreja de Coríntio, ela foi santificada imediatamente, mas foi chamada para ser santa. A pessoa crê em Jesus, mas muitas delas não desenvolvem uma vida diária de santidade. Por quê? Porque elas morrem. Algumas morrem, irmãos. E ela não demonstrou na vida prática diária uma santidade. E elas estão condenadas? Não, porque a santidade é apenas um reflexo da santificação. Porque a santificação foi um ato de Cristo. E a santidade é um ato nosso após o Cristo ter morrido por mim e me santificado. Eu me santifico por... Jesus disse, eu me santifico por eles. Amém? Então Jesus se santificou mesmo sem ter pecado. Então santificação não é santidade. Porque não se refere a deixar prática de pecado. Porque lá na lei não significava isto. Na graça também não significa isto. Era uma entrega de quê? De ciclo de prata. Mas Jesus, o que foi que Pedro disse? Nós fomos comprados, santificados, não por prata, nem por ouro, mas pelo sangue precioso de Jesus. Amém? Nós vamos fazer uma aula extra, uma aula particular, somente no Zap, sobre a santificação, dando verdadeiramente um aspecto amplo
deste assunto, você está sendo convidado a entrar no nosso zap 85991 28 12 60. Abaixo deste vídeo tem um comentário. Leia e entre em contato e você será grandemente abençoado. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima aula de número 7, se Deus quiser. Amém.